Olá, boa tarde para você. Boa tarde. Olha quem apareceu aqui. Vim turistar um pouquinho. Deu saudade, né? Deu, confesso que deu. Passei Saudade lá pelo da pele. camarim, né? Eles dão um tapinha, assim, né? A roupinha bonitinha. A gente fala, nossa, é legal, né? De vez em quando. bom demais. Família ajudando na sua autoestima, fazendo pessoas felizes. Verdade, não, e tá com essa galera, né, Paty? A gente sente saudade. Eu digo que no final de semana, quando a gente vai para casa, já dá saudade de estar aqui, junto com os nossos amigos e junto com o pessoal que está em casa também, que fazem parte dessa família grande, que cresce cada vez mais, alcançando mais pessoas. Você tá bem? Tô bem, tô ótima, tô gostando aqui do assunto, eu fiquei pensando, né? Porque assim, eu quero saber o que a produção deseja desse assunto, porque eu tenho a minha opinião, né? Eu fico pensando também, né? Porque tem muita coisa que gera interesse. Só para você não ficar boiando aí, o assunto de hoje é... Partiu dele, eu tô sabendo que partiu de uma interação sua. Foi de uma reflexão que ele trouxe. Eu gostaria de... Afasta de mim esse cálice. Não partiu de mim, não. Uma pessoa eu declaro interessante. no ar aqui quem foi. Isso aqui partiu de uma pessoa chamada Tati. Tati, Mello. A nossa atleta. Pois é, que vai correr na Interrun. Se a única pessoa que eu sei que tá Junto com o treinando... da Vamos falar nisso e junto contigo também ou não? Eu vou caminhar 3 km. Ah, né? mas vai estar Eu só junto lá, ando de então. bicicleta. Tô tentando andar de bicicleta. É Correr mesmo? não dá, não. Não gosto muito. Não, mas participando lá, correndo, Vou caminhando, tá bom. participar. É porque a galera tá Eu indo sou só novo pro... tempo, Ah, não, eu vou vou ficar no participar. apoio, vou ficar no apoio. Não, eu vou Não, caminhar. Na minha, eu tô achando que vai ser uma raia. Vai ser nós dois ali. Porque todo mundo que eu tô falando vai caminhar. Vai caminhar, Não, vai vou pro caminhar, apoio. vou participar da feira, vou entregar água, vou desistir no meio do caminho, tudo isso. Vou cuidar de criança, qualquer Pergunta coisa. pro Lucas. O 17 anos vai caminhar também. Ah, só faltava, né? É que o Lucas pega peso, né? É, então, diferente sei. o condicionamento, né? Mas tem condição de fazer 6 km, que isso. Tá Faz. certo. Correndo, Corrida. acho que é Vai só correr? ataque. Vai 6 correr? km. 6 km. É isso aí. Tá É certinho. isso aí. Correu o tempo todo, né? Mas sabe que antigamente a gente tá falando sobre outro assunto. A gente tá falando Vamos sobre ser voltar. interessante. Vamos voltar. Gente interessante. Né, gente interessante corre, gente interessante se exercita, faz caminhada. Que é né? uma pessoa interessante, na sua concepção, pastor? É uma pessoa que desperta interesse. Tá, mas aí depende da perspectiva da pessoa. Eu tenho uma teoria, assim, a Eu fiquei pessoa a manhã tem... inteira pensando em responder essa pergunta. Desculpa. Agora já tô livre. Tô livre. Agora. Pronto. Já foi. Tá, eu respondo. Ah. Eu acho que uma pessoa interessante, ela não é muito mais que isso mesmo, mas isso já é muita coisa. É alguém que atrai. Que atrai, que você pensa e quer pensar como ela, quer saber como que ela pensou, quer saber como que ela vive, quer estar perto. Tem gente que é atraente no sentido amplo da palavra, né? Mas Desperta interesse. Mas tem aquela coisa também daquela pessoa que tem uma presença. Não é só o interesse no termos de conteúdo. Eu costumo dizer assim também, tem um borogodó, tem um negócio naquela pessoa Uma pessoa que atrai. borogodante. Tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim, é com borogodó, é um tchan. Minha tia dizia assim, fulano tem um tchan. E às vezes não precisa nem ser algo de aparência física, tipo, ela é bonito. chega e chama... a magia, Não, o jeito, né? Magia Carisma. Vista, cativa, Carisma. carisma. Mas É uma fora peça isso, fundamental, falando em hein? interesses, tem hashtag hoje, né? Temos. E aí? Notícias, E Luquinha. aí, Luquinha, 17 anos e vai correr. Interessante. Correr, tá tudo certo. Inscrito já e bora pra lá. Bora também fazer aquele treininho pra chegar no dia e fazer bonito, né? Garantir. É pódio, hein? É pódio. É Vamos pódio. garantir esse pódio entre família. Vai derreter o topete. Boné. Chega de boné. Mas, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar também sobre um assunto interessante, falar sobre os jovens que deixaram a escola. Foi feita uma pesquisa e resultou que 73% pretendem sim voltar a estudar. Essa é uma pesquisa legal que também mostra as razões do porquê eles querem voltar e também as razões da outra porcentagem que não quer voltar. Vou falar sobre isso. Também vou falar sobre o 13º para pensionistas do INSS. Vai ser antecipado esse pagamento, daqui a pouquinho vou falar para vocês como você pode fazer para poder receber. Tem outra notícia, mas daqui a pouquinho adianto para vocês. Legal. E é isso, nosso programa tá só começando, tem muita coisa boa ainda para rolar por aqui, inclusive a sua participação, interação no nosso programa ao vivo dessa quarta-feira. Vamos juntos com a gente? Aquele intervalo rápido, né? A gente vai e volta já já. E aí, Patrícia, você se acha uma pessoa interessante?
Eu acho difícil, né, da tão gente responder. difícil a gente se auto-intitular, eu me acho uma pessoa interessante, ou eu me acho uma pessoa bonita, ou eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, tipo, eu não Tem que estar com a não gosto autoestima desse muito não é por lá em aí. cima, né? Eu acho Será? que é o tipo de coisa que o outro fala sobre você. Nossa, tá com aquela pessoa é tão bom, ela Uhum. tem tanto conhecimento, ela tem uma alegria, aquilo que a gente estava falando. Para É. mim isso Agora, numa entrevista de emprego, eu acho que faz a diferença a gente saber, né? Não, eu quero mostrar que eu sou importante, que eu sou interessante para essa função, né? E a gente vai colocando as nossas eu não gosto muito qualidades e de tal. quem quer mostrar, não. É, Eu acho que quem é. é. Não tem como ficar mascarando, Será? né. Que não dá para se tornar interessante no decorrer do caminho? Acredito que dá para se tornar, mas numa entrevista de emprego, como ele falou, eu não Ah. gosto daqueles que fazem de conta que são o Isso é que uma não são. roubada mesmo. E a gente Promete, percebe promete, mas chega na hora, quando a gente passa mancha o currículo. só isso. mancha. Mas eu queria saber o que o pessoal de casa está querendo falar sobre isso, né? Porque aqui a gente já vai pensando, o que é ser interessante para você? O que é? Manda pra gente aí, ó. Abinal, posso? Posso? Por favor, vamos ver se decorou. Não, isso aqui que eu queria fazer. Você fala, sim, ó. o QR Code ali, ó. QR Code conseguiu aqui, de ó. primeira. Realizei meu sonho. Aponta o seu celular, a câmera do celular para esse primeira. QR Code, que isso vai dar direto o caminho para você falar com a gente, mandar sua pergunta. O que é ser interessante para você? Clica no link, vai direto falar com a gente, ou no número 12. Pode falar, Binal. 12983150249. É esse. 12983150249. Se não estava salvo, já salva aí, por favor. Abre aí ou digita um número e vai lá em salvar. E salva Entre Família. Aí participa todo dia com a gente para mandar fotos aí também. Hoje não tem muito como mandar foto, né? Não tem como. Eu sou muito Você vai ter- interessante. Fala. Isso é interessante. Você vai ter que superar Mostrar isso aí, como eu sou Binal. interessante. Você vai ter que superar. Nem sempre dá para mandar foto. Nem sempre dá, né? Mas tem muita coisa, você viu um monte de notícia que está chegando aí. Então ele, o irmão gêmeo do Daniel Lid, que daqui a pouco vai trazer as notícias do hashtag. Depois a vinheta. Irmão gêmeo é ótimo. Mas, pessoal, se liga aqui nessa pesquisa, ó. Dos mais de 9 milhões de jovens fora da escola que não concluíram a educação básica, cerca de 7 milhões ainda têm a intenção de retomar os estudos. Isso aí equivale a 73% do total. É o que revelou a pesquisa Juventude Fora da Escola, da Fundação Roberto Marinho e do Itaú Educação e Trabalho. A pesquisa foi divulgada ainda ontem. E o desejo maior é entre as mulheres, isso corresponde a 78%. Só que também é alta entre os homens, com 69%. Para a maioria, a vontade é de retomar para o ensino médio técnico, que permite, então, combinar a educação básica com o curso de tecnologia. Já entre as principais razões apontadas para voltar a estudar, estão a perspectiva de melhorar a condição profissional para ter um emprego melhor ou arrumar um emprego. Já uma outra seria o desejo de cursar uma faculdade. E apesar dos 73% do grupo interessado em voltar para a escola, outros 27% dos jovens de 15 a 29 anos não têm vontade de voltar a estudar. E o motivo, ele muda de homem para mulher. Eu quero convidar você para vir para a tela comigo para alguma das razões. Aqui mostrando do porquê eles não querem voltar. Não quer voltar porque precisa trabalhar, correspondendo a 32%. Já com o homem, isso corresponde a 40%, já a mulher 15%. Já um outro fator, porque precisa cuidar da família, isso representando 17%. E também tem uma diferença de homem, sendo 8%, já para mulher 34%. Seguindo aqui, ó, não vê necessidade no momento e não tem vontade. Não tem paciência para estudar. Não tem tempo, a falta de tempo também está aqui colocada na pesquisa. E já sou velho, tenho vergonha por causa da minha idade. Então a gente vê a comparação, a quantidade deles e também a diferença de homem para mulheres com essa pesquisa. A pesquisa ela ouviu mais de 1.600.000 jovens de todo o país e a entrevista ela foi realizada em profundidade e contou com grupos de disciplinas, discussões no caso, né? E a margem de erro para essa pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu acho interessante, Lucas, ver como as estruturas socioeconômicas elas são muito duras no país, né? Precisa trabalhar, a diferença de homens para mulheres é uma diferença gritante.
precisa cuidar da família, a diferença de mulheres para homens também é uma diferença gritante. E o desejo de voltar a estudar, ela está relacionada a todas essas coisas, né? Porque é um impedimento, né? Uma barreira social, não está escolarizado, não está instrumentalizado. Né? Interessante alguém falar assim, quero fazer faculdade, ou seja, é a mesma pergunta. Eu preciso voltar a estudar, né? E é sempre um desafio muito grande, porque escola é um empenho, a gente naturalizou, mas ela é um empenho, ocupa um espaço grande de tempo e há que se ter um pacto de todo mundo por isso. Todas as pessoas, todas, para que a educação se desenvolva. Eu fiz uma entrevista com o projeto da ADRA, com meninas que se tornam mães antes do momento, né? E aí as pesquisas apontavam que um dos principais motivos de evasão escolar é a gravidez na adolescência, os meninos muito jovens também, que têm que sustentar sua própria casa. Aí eu acho que deve passar esse primeiro momento e deve voltar essa vontade de querer fazer mais e ser mais em prol dessa família recém-formada, né? Desestruturada, desarrumada. E é uma coisa muito importante disso, né? Pelo que você falou, Patrícia. Há uma expressão que eu gosto dela, chama prospecção. Quando uma pessoa está na escola, a escola ela te dá um prospecto para o futuro. Você vê o futuro. Então, a escola não é para agora. Vou estudar a equação do segundo grau. A pessoa está vendo assim, mas isso aqui não serve para nada hoje. Ou seja, tem que ter uma projeção para o futuro para você estudar e achar que aquilo é importante. Vou estudar a Revolução Francesa. Agora, quando a necessidade é fome, é abrigo, não há prospecção, porque fome é uma coisa que se resolve agora, abrigo é uma coisa que se resolve agora. Se você tirar o amanhã de uma criança, a escola simplesmente perde a função, porque a escola é amanhã. É sempre para amanhã, né? Agora uma modinha que eu vi, espero que não cresça, não pegue, né? Foi de uma pesquisa que eu vi, feito de algumas crianças ou adolescentes aí que não querem estudar porque querem entrar na onda aí dos tiktokers, youtubers, querendo migrar para essa área. Antigamente era ser jogador de futebol, né? Querendo aí migrar para essa área, não, sim, que dá para ganhar muito dinheiro virando youtuber, Mas tiktoker, todos os bem-sucedidos são todos estudados. Pois é, e aí vê alguns... É verdade. É bem isso. Tem conhecimento, tem vivência. Tem uma equipe por trás que não aparece, né? Tem um Exatamente. produtor lá, tem um cinegrafista, tem um monte de verdade. gente. Não é tão simples assim, não. Mas seguindo aqui com o hashtag, olha só, o governo federal ele vai antecipar o pagamento do abono anual aos beneficiários da Previdência Social, que também é conhecido como o 13º do INSS. Tem direito as pessoas que esse ano receberam o auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria por pensão ou por motivo de morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. Pessoal, é o seguinte, o abono, segundo o decreto, será pago em 2 parcelas. A primeira será depositada junto com o benefício de abril. Já a segunda, junto com o benefício de maio. Nos últimos anos, o próprio governo ele chegou a ser pago isso daí antecipando, mas ele achou por certo agora antecipar porque também vai gerar uma certa mudança na economia. Esse foi o critério para fazer essa antecipação. Já você que pensou, se enquadra nesses casos aqui, você pode encontrar todas as datas, a relação certinha para que você consiga receber no site gov.br/INSS. E olha só, você que gosta de calor ou não, tem uma notícia para você. Eu sei que a Paty gosta, a Paty é do calor. Tem que ter praia. Rio de Janeiro, junto, né? praia. Rio de Janeiro. Não é o caso, né? Não é bem esse caso não. Eu queria antecipar para você que eu tenho uma boa notícia se você é desse grupo que gosta do calor. A terceira onda de calor vai afetar áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, isso até sexta-feira, pessoal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esses estados, essas temperaturas máximas devem ficar acima de 5 graus acima da média. Em algumas cidades podem chegar até 40 graus, tanto que tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que a previsão é sim chegar a 40 graus e ficar dias consecutivos nessa temperatura. Mas eu quero aqui para o mapa, que o próprio INMET, ele divulgou esse alerta aqui, ó, de perigo para essas regiões, como a gente falou sobre Santa Catarina aqui, falando um pouco sobre aqui o Paraná, São Paulo, pegando o Mato Grosso do Sul. Isso foi divulgado e hoje mesmo eu estava vendo um pouco sobre isso, teve uma certa modificação já. Essa onda de calor, ela vai durar até o dia 20. Essa faixa aqui que está em perigo, ela vai se estender um pouco mais, pegando aqui Goiânia, um pouco mais do Triângulo Mineiro, chegando do Rio, chegando um pouco Espírito Santo também e vai ficar um tempo a mais aqui. Então você curte calor? Se prepare. Então por enquanto
Tá uma temperatura um pouco mais tranquila, pelo menos aqui no estado de São Paulo, mas a ideia é que até sexta-feira essa temperatura comece a subir e ficar por mais um tempo. Maravilha. Legal que a onda de calor tá tudo longe do litoral, né? Isso que eu tava O litoral não vendo. tá cooperando. Haja cachoeira, rio, né? Pra aproveitar Mangueira, da né? mangueira. É verdade, eu gosto. Acompanhando, tá de olho. Ar-condicionado. Você se acha uma pessoa interessante? Ou eu vou aumentar a possibilidade da sua interação aí. O que é uma pessoa interessante para você? Quais são as características das pessoas que te chamam a atenção, que são interessantes? A gente vai conversar agora e tem uma convidada aí, uma pessoa interessante, a doutora Viviane Guimarães, que é médica, que é especialista em psicologia positiva, faz uma porção de coisas e vai responder esse desafio nosso de perguntas. Doutora Viviane, uma boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la ouvindo? mais uma vez aqui, viu, doutora? Prazer é meu. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, perfeito. Ok. Vamos lá, eu posso começar já te desafiando por algumas coisas? Olha, Bora. existe algum fator biológico naquilo que a gente pode falar assim, olha, chama muita atenção, isso chama muita atenção, o que torna as pessoas mais interessantes para algumas ou outras? Com certeza. Pode parecer um pouco triste, porque isso não é para todo mundo, né? Mas, por exemplo, a forma como você se apresenta pode te fazer uma pessoa mais interessante. Uma pessoa que é mais simétrica pode te fazer mais interessante. Então, assim, você faz uma maquiagem, por exemplo, para poder cobrir imperfeições. Isso torna o seu rosto mais atrativo. Você pode ter fator biológico no comportamento, por exemplo. Você pode ser alguém que tem bom humor. E a gente já conversou uma vez sobre isso, né? Que o humor, ele é muito herdado, a gente acha que não, mas o senso de humor das pessoas é bastante herdado da família. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de lidar com a vida mais tranquila porque tem um bom humor. Isso faz dela também uma pessoa mais interessante. Então, sim, o biológico faz diferença até pelo aspecto de ser saudável. Pessoas saudáveis chamam mais atenção. Vocês não acham? Nossa, aí já me animou, né? E quando a gente fala de conhecimento, sabe, Vivi? Vivi, eu conheço você de outros tempos. Eu não sei se você está lembrando, mas eu estou lembrando. De onde é? De Niterói. Não? Niterói! Ah, eu conheço a família dela. Refrescou minha memória, obrigada. Eu Meu cérebro tava conheço aqui uma dando cãibra menina ouvindo que você está falar. uma mulher agora. Obrigada. Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta sobre conhecimento, né? A gente geralmente, quando pensa numa pessoa interessante, quando penso numa pessoa interessante, eu gosto daquelas pessoas que eu posso absorver algum conteúdo, algum conhecimento. Sim. Pessoas que têm vivências, pessoas que têm histórias. Isso também torna a pessoa interessante? E ainda vou um pouquinho além. Como eu posso me tornar interessante sob essa perspectiva, já que não vem biologicamente? Nem todo Já mundo. reparou que, geralmente, quando a gente fala assim, interessante, a gente está se referindo a alguma novidade? Dificilmente a gente fala essa frase para algo que a gente já conhece. Você ser interessante tem a ver muito com um elemento de novidade. Então, assim, a gente considera alguém interessante quem eu sei que vai me trazer algum tipo de ganho na convivência. Eu falo assim, essa pessoa tem alguma forma de pensar que eu não tenho ainda. Essa pessoa se porta de um jeito que eu não me porto ainda. Ela se posiciona de um jeito que eu não me posiciono ainda. Então, a novidade faz toda a diferença. E para a gente ter novidade, a gente precisa de repertório. Para ter repertório, eu preciso ouvir as pessoas, saber contar histórias, me informar de coisas que às vezes nem são do meu campo de atuação, mas saber de outras áreas do conhecimento. E se tornar interessante é uma questão de você também decidir. Porque pode ser que você não saiba muito sobre a vida, mas você aprenda. O processo terapêutico, por exemplo, ele contribui muito para isso, né? Pensa que uma pessoa, quando ela entra numa terapia, ela tem as suas demandas, ela está aprendendo a lidar com as suas questões, e isso faz com que ela lide com a vida de um jeito melhor. Quem lida com a vida de um jeito legal é interessante. Quem lida com a vida sabendo o seu posicionamento é interessante. Para você se posicionar, você tem que ter valores e princípios. Isso chama muita atenção, principalmente nos dias atuais, né? Então dá para ser interessante e aprender com certeza. Agora, a gente pode dizer que uma pessoa que quer ser interessante, ela precisa ser uma pessoa interessada também, né? Interessada em saber mais, interessada em buscar mais conhecimento. Isso pode tornar uma pessoa interessante também? E até mesmo para a gente entender um pouco dessa diferença, né? De uma pessoa interessante para uma pessoa interessada. Como que a gente pode diferenciar e até mesmo ligar esses dois pontos?
Veja se você concorda. Você pode ser uma pessoa interessada sem ser interessante. Uhum. Mas não tem como você ser uma pessoa interessante sem ser uma pessoa interessada. Por quê? Eu posso ser simplesmente interessada nas minhas próprias vontades, nas minhas próprias coisas. Alguém interessante é alguém que é capaz de dialogar com o outro sem se fazer o centro. Então, para ser interessante, eu preciso me interessar pela história daquela pessoa, eu preciso me interessar por quem ela é. Eu gosto muito de uma coisa que a psicologia traz para a gente de conhecimento, que são as 3 necessidades psicológicas básicas. A gente precisa de pertencimento, a gente precisa de autonomia e a gente precisa de competência. E essas 3 coisas, elas passam muito pelo relacionamento. Então, veja bem que num relacionamento, se você não se sente pertencente, eu chego para você, Abinal, e conto uma coisa da minha vida que foi difícil e sofrida. Você não me acolhe, é óbvio que eu vou me afastar. Esse é um movimento natural do ser humano. Agora, se você me acolhe, você mostra que ali tem espaço para crescimento, a gente vai enfrentar juntos, talvez, isso faz com que eu me interesse em você, me interesse no relacionamento. Então, a pessoa interessante, ela necessariamente tem que ser interessada pelo outro ser humano. E até ser um bom ouvinte torna a pessoa interessante também, né? Porque Demais. todo mundo quer conversar, às vezes a pessoa quer desabafar, né? Às vezes quer desabafar com alguém e tal, e ver alguém que presta atenção, né? Naquilo que ela tá desabafando. Às vezes não precisa nem falar muita coisa, mas só pelo fato de você realmente dar atenção, olhar fixo para ela, e às vezes uma palavra ou outra faz já com que essa pessoa, puxa, que pessoa legal, às vezes você nem falou muita coisa, mas se você foi um É bom verdade. ouvinte, né? E, poxa, que pessoa legal, ó, me ouviu e tal, né? Você sabe que nas consultas médicas, na anamnese, que é a entrevista que a gente faz com o paciente, tem uma coisa muito importante que é você confrontar o paciente num sentido positivo. Por exemplo, você está me falando alguma coisa, eu percebi que o seu olho ficou marejado. Aí eu viro para você e falo assim, Abdal, eu percebi que quando você me falou tal coisa, seus olhos encheram de lágrima. É lágrima de quê? O que que aconteceu com você? Você quer falar sobre isso? E aí, olha só, parece um interesse adicional. Uhum. Não é só você ser educado, é um interesse que a pessoa não precisava ter, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. A gente fazer diferença na vida do outro é o que nos torna interessantes. Eu vou fazer a pergunta de milhões, doutora. Uma Ai, meu Deus. pessoa Vai, tímida que eu tô com medo. pode ser uma pessoa interessante? Porque a gente vai desenvolvendo características e parece que cria-se uma construção em volta do conceito de que a pessoa tem que ser necessariamente carismática, tem que ser extrovertida, tem que ser um leitor voraz, tem que ter viajado um monte. E essa não é a experiência comum de todo mundo, mas há uma necessidade de reconhecimento e todo mundo quer que alguém se interesse por ele. Eu, sendo tímido, posso ser tímido e ao mesmo tempo ser uma pessoa interessante? Se você, sendo tímido, não pudesse ser uma pessoa interessante, a gente estaria dizendo que o tímido não pode fazer diferença na vida de ninguém. E isso não é verdade. Porque eu vou repetir, porque acho que isso é importante. Ser interessante é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, você sendo tímido dentro da sua personalidade, dentro do seu temperamento, você consegue fazer diferença na vida de alguém do seu jeitinho, mas você consegue. Então, tímidos façam diferença, sejam interessantes, porque dá para com certeza fazer isso, não é só quem é extrovertido. Tem muito extrovertido que não é nada interessante. Verdade. Boa. Então, nós que somos tímidos temos chance. Pronto, tá O tudo senhor é uma certo. pessoa interessante. O senhor me apresenta muitas novidades. Verdade, que... hein? Ó, publicamente aqui, ó, Menina, Vivi, e ó. quantas só. novidades bíblicas, a nossa mente vai assim, ó, O pum, jeito que o senhor abrindo. apresenta é interessante. Mas, Patrícia, Verdade. uma vez, e obrigado por isso. Vamos despedir da Vivi? Ah, bom. não, deixa ela aí, ela é super Precisamos interessante. dela aqui novamente. Vamos marcar um Obrigada. encontro em Niterói e Caraí, entendeu? Na praia, alguma coisa assim. É. Aí, ó. Obrigada, viu, pela sua presença aqui na Obrigada, minha família, gente. pelo seu conhecimento e volte mais vezes. Muito obrigada. Uma vez alguém disse para mim, com emoção, eu estava saindo de uma igreja e num dia da despedida ela me entregou um presentinho, assim, singelo, mas de coração. E aí a pessoa falou para mim assim, você me notou. Nossa, aquilo foi de um impacto gigantesco, gigantesco. As pessoas querem ser notadas, né? E eu creio, a partir de tudo que a Viviane falou, né? A gente pode não ter um elemento biológico, não nasceu ali todo Gianecchini. As pessoas podem não ter feito um doutorado para ficar fazendo tudo, mas se você se interessou e agregou valor para a vida de alguém, você vai fazer a diferença na vida de alguém, e aquela pessoa sempre vai se interessar
por algo que nos faz ser maiores, né? Eu gosto de pensar na maneira como Deus criou Adão e, por consequência, a humanidade, a gente está falando disso, quando ele chega para Adão e fala, você é vida para tudo que você toca. Então ele fala assim, te dou um jardim para cultivar e guardar. Portanto, a aproximação de Adão das plantas fazia as plantas frutificarem. Quando Adão se aproxima de Eva, vai surgir uma vida de Eva. E toda conexão gera mais vida. Então, os animais não tinham medo da proximidade de Adão, porque quando Adão se aproximava dos animais, a vida deles ficava maior, mais dinâmica, mais profunda, mais colorida. Acho que essa é a razão pela qual Deus criou tudo que Ele criou, né? A gente produzir vida em outras vidas, as vidas ficarem melhores quando a gente se aproxima. É servir, né? Servir. Sensacional. São essas linhas que fazem A ainda gente mais, fica né? quietinho, né? Só assim. Observando e analisando, absorvendo. Mas tem muito mais, hein? Tá só no começo aqui do nosso Entre Família. A gente faz aquele intervalo rapidinho. É o tempo aí de tomar aquela aguinha ou quem sabe pegar... Será que pode pegar uma fruta? Se você me achar, você me dá. A gente tem alguns minutinhos. É, rapidinho, a gente volta já. Entre Família, por aqui na sua tarde, que prazer ter a sua companhia sempre com a gente por aqui, independente do que esteja fazendo. Está acompanhando a TV Novo Tempo? Tem gente que não consegue assistir, né, devido às atividades, mas deixa a TV mais alta, ou quem sabe pelo aplicativo, pelo YouTube, vai ouvindo a gente, acompanhando. Legal, hein? Bom demais. Hoje estamos falando sobre pessoas interessantes. Você se considera uma pessoa interessante? E o que é preciso alguém ter, né, para se tornar uma pessoa interessante? Compartilha com a gente aí no nosso WhatsApp. Enquanto isso, o WhatsApp 12983150249. Enquanto isso, estou sabendo que tem umas pegadinhas aí pra gente, né? Na prática. Na prática, pra gente já tentar descobrir a gente é detalhista, você não algumas charadinhas. Lucas? Lucas? Não, na prática, eu quero saber se vocês conhecem os amigos aqui do estúdio. O pessoal que apresenta, os co-apresentadores. Seguinte, você de casa também já pode fazer o teste juntinho com a gente. Eu vou perguntar para eles, na verdade, aqui no telão vai aparecer algumas fotos. Só que não é a foto normal aqui que vai dar para reconhecer. É aquela com zoom, sabe? Nervoso. É o branquinho do olho, quem sabe. E isso vai acontecer, a gente vai ter que perguntar, tá, quem que você acha que é? É a Josi? É o Abinal? É a Patrícia? Aí é que tá. Um desafio pra gente, pra você também de casa, viu? Eu gosto muito de quando tem esses desafios vamos assim. entender Eu fico o que eles tenso. querem, Eu Eu acho tenso. ótimo. Sempre rola uma tensãozinha, Eu acho né, ótimo. pastor? Ah, eu observo tudo. Pra observar a pessoa, interessante ou não. Aí, ó. Nossa, vai ser um borrão. isso? Nossa, essa tá fácil, Quem hein? é esse? Branquinho do olho, cara. O branquinho do olho, quem que você acha que é? De quem é esse branquinho do olho? Pela curva do olho ali, né? É. Espera aí, deixa eu tentar ligar. Vamos Ai, ver. essas meninas inventam da Sobrancelha, produção. Ah, parece- vamos Eu chutar vou- logo, gente. eu posso chutar? Darleide. Quem Eu ia chutar o pastor. Darleide. pastor? Cara, eu ia chutar o Michael Jackson. Eu acho Vai, que revela aí. se tá com Revela, zoom... mãe. Ah, pastor Aleixo. É isso Lucas aí. acertou, hein? Ai, que era o herói. Você ia falar eu ou A diretor? gente já falou que vai falar que era E a você. diretora ia falar que era eu, né? Mas eu sei por quê. Porque como deu zoom, aí a pigmentação da pele permaneceu amarronzada. Não. Mas é Darleide Mas o Morena. branquinho do olho foi meu. Não teve como. É. Branquinho. Que E aí, vem de casa, você agora? aceitou? Deu certinho com você Vamos também? lá, vamos Ligou? lá. Tem mais. Pode jogar na tela. Que é isto? O canino. Gente, isso é um Canino. borrão. Não, Ah, ali isso- tá melhor, Isso ó. é uma aurora boreal. Ah, esse é o Lucas. É o dente do Lucas, tenho certeza absoluta. Eu Tá acho que é o parecendo, Abinal, hein? Caramba, acho que... Será? É Eu o dente acho. do Lucas. Eu acho que é o Lucas, hein? Ali Tá tá, aqui, ó. melhor, ali tá melhor. Caramba. E agora? Pode revelar que é o É o Lucas. Lucas. olha lá. Aí, é. Caraca, hein? Reconheci. Ô, Lucas, eu acho você uma pessoa interessante, mas é que eu não fico olhando pro seu canino. Ah, mas eu olho, os dentes dele são muito bonitos. Ele já Muito usou obrigado. aparelho, eu conheço ele... É uma história de Cria- sucesso esse canino aí. eu conheço ele menino, né? Que agora já não tá mais lá, né? Já Conheceu falei pra quando ele. os caninos ainda Ele já era usou tudo trocado de aparelho, lugar, é, era. os dentes dele são muito bonitos, viu? Ó, Muito obrigado. Ó. Muito obrigado, tá também. vendo? Sou Eu continuo observadora. agora aqui. Seu sorriso é interessante. Bora pra mais um, saber quem tá aí. Ixi, Uai. raiz do cabelo. Vamos lá, vamos Raiz lá. do cabelo, é da Darleide essa. Cara, isso aí é a falha de San Andreas. Isso aí. Como que isso aí? Isso aí é uma É, placa pode- tectônica se mexendo. Pode Eu ser ia- Josemara eu ia também, jogar por Jô. causa da cor Bom, do Josemara. É preto, cabelo. então não é seu. É o meu... Patrícia. o meu- Já tiramos aí, é. Eu acho que é a Darleide, será? É que a Darleide não
divide assim, então. Eu acho que é da eu acho. Josi. Eu acho que é a Josemara. Josemara. Pode Josemara. ser. Darley tem mais a cabelo. Da original. Josi ali Darley agora, tem viu, o mais cabelo dela força tá no mais... cabelo. Eu vou na Josemara. Acertei, Darley. Darleyde. Nossa! Não, mas é da Darley de 1992. Não, que o cabelo Não, da Darley essa é foto- o tempo metamórfico todo, Não, né? essa foto é agora, Ela garoto. não é da Lady. É desse ano? É desse ano. Então não tem nenhuma justificativa. É, metamorfose. Acertei. Mais Vamos um. pra mais um aqui, saber quem. Ó, agora sobra aí a Agora sou Patrícia. Esse eu. olhar. Agora sou eu. É o que é? Meu nariz? Isso aí. Essa é a Josemara. É a Josemara. Josemara. Essa é a Ali Josemara. tá melhor. Josemara, é o sorriso. Josemara. É, tem uma Tá das aparecendo, telas mas aí dá pra que ver tá mais o fácil olho da aqui, ó, gente ver. fechado. É, É a o Josemara. sorrisinho dela é ela. É, Ah. Josemara. É, Eu vou fechar com a Josemara. maioria, eu vou fechar com os universitários. É a Josemara. Aí, ó. Aí, ó. Ah, Josemara. Aquela sorriso, Dá-lhe uma justo. fechadinha no olho E assim, essa ó. semana a gente Isso, viu eu- Josemara É. multifases, né? A gente viu Josemara nos últimos programas, Josemara com 12 anos, Josemara É verdade, né? versão comportora, versão estudante, versão raivosa, versão Vamos terna. aproveitar, né? Não. Não vai caracterizar, assim, Versão muitas da roça com a funções, não, né? Porque ela tá sendo melancia. É. explorada, né? Ela tá Tá, sendo ela é. personagem em todas as coisas. Inclusive, daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui. Josemara Praia. Essa é a Josemara Praia. Praia. Agora vai sobrar eu? Ué, esse é o quê? Esse ombro. Quer dominó? Ombro? Esse Ó, o ombro. ombro? Do céu. Cara, Olha. A Paty. Eu vou jogar Só a Patrícia. sobrou eu. É, a Patrícia. ou é a mas roupa que foto que é essa, senhor? Porque isso, a paleta da Patrícia. Ah, é a cor que ela gosta. Nossa, É isso. arrasaram, né? É a cor que... Uma foto assim. E essa foto aí. Ostentando. E essa foto. Ostentação. 100% Gostei, muito ostentação. obrigada aí. Essa As é a meninas Patrícia dessa. Parisiense. Essa gente. foi pra dar Isso aquela puxadinha, Sim, hein? nós estamos É. falando de pessoas Isso aí. interessantes, né? A cor que ela Conta gosta. pra É. gente aí, vamos Não, lá, uma foto Messi. dessa nesse lugar aí tem como não ser interessante, né? Meu ombro nunca esteve em Paris. Nossa. Esses ombros, Ó, mas eu esses vou ombros não têm revelar, tanta então já que a gente quilometragem. tá Esse no ombro tema, o desejo e o sonho de visitar Paris foi um professor de artes da faculdade que era extremamente interessante. A Legal. aula era fenomenal e aí eu cativei esse sonho durante muitos anos. Eu precisava pisar no Louvre e tentar ver um pouco, e olha que faz anos, né? Já estou formada, acho que 18 anos? 18 anos, eu estava no 5º período da faculdade e eu dizia, um dia eu vou ficar lá na frente daquela escultura. E eu me lembro dele falando, ele desenhava, então ele levava a foto dele desenhando dentro do museu. Uau. E a história da arte. E aí foi muito legal, né? Porque eu fui no museu do Louvre e quando eu cheguei lá, eu falei, não eram essas artes que eu queria ver. Eu não me lembro mais de tudo, mas não eram essas. Aí eu conheci uma pessoa que falou assim, não, tem um outro museu aqui que tem só Monet. Que eu queria Monet, eu queria Van Gogh, eu queria ver aquelas obras que ele falava. E quando eu cheguei lá, eu ouvi o português, né? Não sabia falar nada de francês. O inglês é aquele mais enferrujado do mundo. E eu ouvi o português. E era uma guia que estava contando para 2 crianças sobre a arte. Aí eu colei, né? Eu achei minha guia turística Pronto. e eu fui atrás. Então ela ia contando. E ela falou sobre a arte e como ela explicava para a criança. Aí ela pegou um cartão postal e a gente ia entrar na seção onde tinham as obras de Van Gogh. E aí ela falou assim, como eu expliquei para vocês, a arte tinha sombra, luz, não sei o quê. E o que estava faltando aqui? Aí as crianças levantavam, expressividade, expressão. Então agora a gente vai entrar na seção onde tem a pessoa que tem expressão. E é uma coisa tão fantástica que eu entrei e eu parecia uma criança chorando. Porque as obras de Van Gogh, você vê a dor, você vê o sofrimento, você vê o frescor da noite, você vê o olhar. E a fotografia, que era o começo da arte, não, a fotografia era, tá aqui o objeto, né? E aí você entra lá e tal. Nossa, até fiquei com o coração batendo aqui agora. Que legal. Porque foi espetacular. Nem Nossa, deu interessante. vontade de ir foi pra Paris agora. Olha só, né? Pessoa Mas esse é um interessante. fenômeno dos interessantes, né? Que você tem Aham. falado. Os interessantes produziram novos interesses. Né? E em um momento você compartilha com a pessoa o interesse. É muito louco, né? Eu só não conheço o Monet porque eu E não eu- monetizo. E eu É, lembro, né? Paty, que você tinha essa vontade, você Juntei. contava pra mim lá, tanto que a foto aqui no celular, papel de parede, era assim a torre.
É. Ela falava que tinha vontade. Eu juntei durante muitos e muitos anos e deu uma oportunidade. Eu falei, é agora. Foram só 2 dias, mas foram Poxa, que intensos. legal. Legal, né? Muito Muito bom. legal. Temos Muito mais bom. um aqui agora pra gente tentar descobrir quem que é. Quem a será? pessoa interessante. É o Abinal. E aí, ó. Que isso? É, Eu não o sei que o é que é. isso? A sua Aliança. aliança. É o Abinal. Aliança. Eu é a ia minha. falar, ainda bem que foi aliança, né? A Reconheceu, Eliane tá que vendo? se cuide. Será que é mesmo, Abinal? Olha aí. ó. Aí. Ah, do ladinho dela. A aliança É e quem mandou lindo. fazer, né? É, Lógico, lógico. Outro o dia motivo da minha aliança, né? Motivo pois da é. eu, aliança. eu aliança. a vi colocando lá, estou levando o apresentador para casa. É verdade. né? Ah. Participou. Ai, eu chorei de rir. É isso, é aliança Muito eterna. legal. Muito legal. Bom, pensa. É muito legal, porque a gente vê nos detalhes, lembra de alguém, a gente viu pela cor ali da Paty, era a cor que ela mais gosta, que você curte pra caramba. Ah, dá pra ligar a Paty. A gente vê alguns detalhes, a gente vai ligando a pessoa, convive com a pessoa. Ah, por que ela é interessante? Por que ela vai lembrar? Uhum. Alguns detalhes. Legal. E é bom a gente saber, né? Alguns pontos interessantes. A gente descobriu os nossos pontos interessantes também, né? E é bom para você de casa também, né? Saber, se conhecer e até mesmo na conversa com outras pessoas aí, saber o que elas acham interessante de você. Até legal algumas brincadeiras que a gente já fez na igreja, na escola, né? Descrever qualidades um do outro, né? Ah, escreve tantas qualidades de alguém e aí você vai recebendo aquilo. Poxa, eu não imaginava que pensavam isso de mim, isso. É bacana, né? A Mas gente tem um saber chato também, né? Que quer se fazer de interessante. Vamos jogar É. uma pimentinha aqui, que tá É. muito Bom. legal tudo isso, né? Tem aquele que se diz interessante. Nossa, olha como eu sou. Olha que eu não... Mas ele se torna chato, né? Como se passasse da medida. O que a gente faz com esses que Torna não tem meio nada de interessante? centralizador, né? Eu acho que tem algumas formas de você gerar interesse que elas geram interesse imediato, mas você não consegue manter por muito tempo. Por exemplo, pessoas bonitas são pessoas atraentes porque a gente naturalmente quer beleza, mas aquela beleza não vai se manter atraente por muito tempo. Ai, pastor. Sim, você é atraído por uma pessoa que é bonita, Vamos mas ficar aí a tudo pessoa velho. é bonita, mas ela é sem educação, ela é grossa e autocentrada. Ah, beleza. Chega uma hora que aquela beleza não faz nenhum efeito. Tem gente que não tem aquele padrão de beleza que alguém enquadrou para ela. Mas são pessoas que são sempre interessantes, porque elas são assim, né? Mas eu acho que fica uma coisa no centro disso tudo, que é a nossa vontade de olhar para o outro. Eu me lembro há muito tempo, quando eu comecei a me formar como professor, que me contaram uma história de um rei, eu nem sei se a história é real, mas ela foi fantástica, de um rei que queria escolher um professor para sua filha. E ele selecionou de todos do reino 2 professores. E aí, agora, desses 2, a filha dele ia escolher. E aí ele foi, fez um jantar numa semana, e aí ela chegou e o rei chegou para a filha e perguntou assim, o que você achou? Ele falou assim, ele é a pessoa mais sábia que eu já vi na vida. Posso fechar? Ela falou, não, deixa eu só ver o outro. Mas o outro já entrou, já perdendo. E aí depois que o outro veio e conversou com a filha, o rei perguntou, e aí, filha? Ela falou, é esse último. Ele falou, por quê? Porque ele fez me sentir a pessoa mais sábia que eu já me senti na vida. Olha só. São as cores que se faz surgir nos outros, né? Se você fala assim, eu sou diferente diante dessa pessoa, né? Tem gente que desperta na gente tudo que a gente não quer ser, não é? As tóxicas, né? As tóxicas, elas não só são más, elas levantam o nosso lado mal. Tipo, eu não quero ser assim, mas essa pessoa não deixa eu não ser assim. E tem gente que tira da gente, tem de bom. Você olha para Jesus, a maneira como Jesus elogia é algo incrível. Incrível. Ele olha, em todo Israel eu nunca vi uma fé como a sua. Ele fala, Pega o olha, lá em melhor. Tiro e Sidom, mas eu nunca vi alguém fazer isso. Ele elogia a viúva, ele elogia aquela pessoa insistente, ele olha para a fé, ele fala assim, ó, vi um homem que não é dolo. Ele é assim, e ele coloca, levanta o que ninguém viu. Chega para a mulher que toca ele e fala, notei você. Notei você, você não vai embora. Filha, vai em paz, tua fé te salvou. A sua fé te salvou. Ele que fez o milagre, não tem nenhum mérito. Ele fala, filha, e ele, naquele interesse, ele torna as pessoas melhores, né? E isso é o segredo de ser interessante. Sensacional. E agora eu me despeço de vocês. O programa continua, inclusive, um abração pra vocês. Bom restante de programa. Valeu, Luquinha. Pra você também indicar, a gente vê muito em breve, tá bom? Tchau, tchau. Até mais, hein? Valeu, Obrigada, Lucas. Luquinha. Eu tenho uma dica para te dar e eu vou fazer um passeio aqui para ficar perto da TV e falar com você sobre isso. A gente vive em um mundo complexo, né?
A gente fala das tensões de viver esse mundo e pensar naqueles momentos tristes, momentos alegres, momentos que a gente está muito afim, tem momentos que a gente simplesmente não está legal, mas de todos os momentos da vida há uma necessidade de a gente se localizar. Se nós soubermos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, as respostas que a gente vai acabar dando para o mundo, elas são sempre muito melhores. E sabe, aquelas ondas que batem na nossa casa, as ondas que batem no coração, o que faz um coração resistir e outro sucumbir, e outro não, e outro ceder? É o conhecimento, é a intimidade, é a força da argumentação, é a fé que se construiu. A fé, ela não vem do ver, segundo a Bíblia, mas a fé vem pelo ouvir, sim. Ou seja, há uma palavra que vai colocando um tijolinho em cima do outro na nossa fé, nesse mundo tão complexo que, graças a Deus, está perto de acabar, porque Jesus está voltando. Enquanto isso acontece, a cada dia que passa, a gente não pode perder a oportunidade de crescer nisso, no conhecimento sobre nós mesmos e sobre o nosso Criador. Você está vendo aqui na minha mão? Isso aqui é lançamento, Revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo. Ele foi pensado para um público muito especial, porque, pensa aqui comigo, se você é uma pessoa de meia idade, se você tem filhos, se você tem netos, se você é dona de casa, as suas perguntas são um pouco diferentes daquelas pessoas que estão terminando o ensino médio. São pessoas que estão lá na escola básica, são pessoas que estão começando a faculdade. Eles são tão humanos quanto a gente, você que está me ouvindo, só que as perguntas são para aquele momento da vida e quão importante é que essas perguntas sejam respondidas. Você já não fez isso alguma vez? Pensou assim, se eu soubesse naquela época, eu já falei isso muitas vezes. Pois bem, essa revista ela se torna especial porque ela foi pensada exatamente para essas perguntas deste tipo de gente, que estão lá, perto da gente. Eu tenho alguns que convivem comigo, então essa oferta para você é para tornar a sua vida com mais solidez, muito mais força para a gente enfrentar junto com pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Peça essa revista Eu no Universo, Revista Esperança Eu no Universo. Quanto você paga para isso? Não paga, isso faz parte da programação da Novo Tempo, quanto a essa fala que eu estou tendo com você também. Ó. Liga para a gente, ó, 21 27 3121. Lembrando que o código de área daqui da Novo Tempo é 12, então 0, operadora 12, 21 27 3121. Você pode também mandar uma mensagem para a gente e conversar conosco pelo WhatsApp. Está aparecendo agora na sua tela. 0 operadora 12 98244 4449. É um cadastro ali na Escola Bíblica, você pode escolher outros materiais também, ó. Vamos combinar o que a gente combinou todos os dias? Nós vamos para o intervalo agora e dá tempo de você fazer essas duas coisas. Beber um gole de água, se você estiver assistindo aí, ligar para a gente. Quando a gente voltar, você já vai estar esperando sua revista. Assim, a gente vai para o intervalo e já volta. Programa Entre Família de hoje falando sobre pessoas interessantes. E a gente até falou aqui, viu? Pessoas interessantes, elas cuidam da sua saúde de uma forma integral, física, emocional, espiritual. E falando em saúde física, tá na hora de falar sobre essa corrida aí que já tá mexendo com o Brasil inteiro, hein? Tô sabendo que tem gente de norte a sul, de leste a oeste, mandando para cá as inscrições para participar do NT Run. Pois é, a corrida da Novo Tempo, a segunda edição, que está aberta para o Brasil inteiro. Quer fazer sua inscrição? Então corre lá no site novotempo.com/corrida. E aí você vai poder se inscrever e participar com a gente dessa corrida aí que tem rolado hashtag, tem gente participando aí das hashtags, tem gente dizendo eu vou correr, eu vou participar, eu vou andar, vou caminhar, vou fazer triatlon, né, pastor Aleixo? é triatlon, né, que o senhor tinha comentado, é correr, o que mais? Ir para casa e dormir. Ir para casa e dormir, tá, né? porque ia nadar onde? No Paraíba? Não, e é isso, minha gente. Mas, ó, o importante é você estar com a gente nessa corrida. Pensa que legal, você correr com a galera da TV Novo Tempo. Pois é, TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, os cantores da gravadora, a galera toda está envolvida nesse projeto. Alguns estão dizendo aí que não vão correr, né? Que vão ficar mais nos arrumando bastidores. trabalho. Tá arrumando trabalho, né? Para poder dizer, não, eu não vou poder correr porque eu vou estar lá. A Patrícia não vai correr, mas Vou vai caminhar, viu? Não quero trabalhar, não. Mas vai caminhar. E você, ó, tá aparecendo aqui no nosso telão para você, ó, o que vai levar? Olha que legal, além da camiseta, tem, ó, esse açaí gostoso, tem aguinha, tem frutas para você,
tem a medalha, essa medalha aí que você vai chegar na sua cidade, vai mostrar para todo mundo, ó, participei do NT Run, corri com a galera da Novo Tempo e mostrar as fotos também que você tirou com a galera toda lá também, tá bom? E o pessoal Então- da Novo Tempo vai estar, né? Os apresentadores, né? Então talvez seja até uma oportunidade de chegar mais perto, conversar, Pois é, conhecer, né? Ver que eles são mais ou menos atléticos. Principalmente quem tá andando, né? Quem vai estar correndo vai ter que acompanhar, né? É, vai ter que dar aquela acompanhadinha. Eu tô puxando meus pezinhos, tá? De fisioterapia, como diz o Chapolin, mas eu tô lá. É isso Uma aí. pessoa A 3 caminhada vezes faz na parte da semana. fisioterapia também. Né? Lógico, lógico. Aquela marcha atlética É que isso que eu ia fala. falar, Mas né? ela tá fazendo reabilitação. Né? Depois dos 40, né? novotempo.com/corrida, esse é o site para você correr agora e já fazer sua inscrição. Começa correndo por aí, viu? Correndo para o site para fazer sua inscrição e participar com a gente aí dessa corrida sensacional, mexendo com o Brasil inteiro. Mas ó, o que está mexendo também, especialmente com o pessoal da terceira idade, é esse quadro que nós estamos tendo essa semana, Seu Direito, falando sobre a terceira idade, alguns direitos que muita gente não sabia que tinha, mas tem, viu? Fica ligado para correr atrás. Vamos lá então, roda a vinheta. Hoje o assunto vai render, viu? É um assunto delicado, mas também gera aí muitos conflitos familiares, que é a herança. E para conversar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, tem o Denis, nosso convidado da semana, especialista aí, que vai estar nos orientando aí, você de casa, a entender um pouquinho mais como funciona esse processo sobre herança. E já quero te perguntar, Denis, se a pessoa não tem testamento, para quem fica a herança? Quem é o beneficiário aí principal? Boa tarde a todos, antes de tudo, que estão conosco aqui no Entre Família. Josi, a herança ela é clara por lei. Então, sempre quando não há um testamento, a herança vai ser 50% da esposa, do esposo, do cônjuge, né, que a gente chama de meeiro, e os outros 50% para os seus filhos. Quando esses filhos eles vêm a falecer, o neto ele participa como se fosse um filho. Se o neto também faleceu, o bisneto ele entra na mesma proporção como se fosse um filho. E no caso, quando não se tem mais nenhum filho, não tem mais filho, essa herança ela volta para os pais. E quando não tem mais pai, a herança vai para os colaterais, que chamam, é um jeito de chamar irmão, tios. Gente, e quando chega num ponto que não tem mais ninguém na família? A prefeitura que vai assumir essa herança, a cidade que vai receber esse bem. Até essa questão, se por acaso a pessoa veio falecer, mas deixou o cônjuge e tem os filhos, é uma repartição aí de bens, né? Sempre 50% para o cônjuge, os outros 50% para os herdeiros. Sempre assim. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta. Sempre quando a gente tem filhos, a gente pensa em o que a gente vai deixar para eles, né? Eu ainda não estou nessa fase, mas eu participo dessa fase, por exemplo, meus sogros, como que eles avaliam. Então, aí tem os meus pais e a gente vai percebendo que a família tem essa preocupação de deixar alguma coisa. Mas se em vida eu resolvo, né, vou usar hipoteticamente, deixar já um bem para um filho, essa herança, depois que eu morri, eu posso direcionar só para o outro filho? Ou automaticamente essa segunda coisa que ficou vai ser dividida para os dois? Excelente pergunta. Lembrando que o testamento, ele não substitui o inventário, tá? As pessoas às vezes confundem, eu já fiz um testamento, está tudo certo. O testamento, ele vem na prática antecipar um querer meu. Eu quero, como você nos explicou, olha, eu quero deixar para um filho. Eu posso deixar, sim, um bem a mais para um filho, desde que eu respeite 50% dos meus bens, que se chama legítima. O nome técnico é legítima, mas assim, tenho R$1 milhão. Uau! Quero A gente deixar tá R$1 milhão. pensando bem, né? 500 mil eu tenho que reservar para a legítima, os outros 500 mil eu posso fazer aquilo que eu bem entender de acordo com esse testamento. Ele somente antecipa um querer meu, né? Mas ele não substitui o inventário. Então, compreendendo aqui, colocando essa questão, a lei não permite, portanto, que o testamento seja feito totalmente a critério de quem está deixando os bens, então. Não, a lei ela não é critério da pessoa que quer. O meu querer é esse, 100%, não. Ela tem um limite,
que é respeite sempre a legítima. A legítima são esses 50% que eu não posso jamais me dispor dele em favor de um filho, em favor de uma filha ou até mesmo de um familiar, né? Amigo. Legal. Agora, você falou, né? Dando exemplo, se alguém tem 1 milhão para dividir. Agora, se alguém tem 1 milhão em dívidas, né? Se a pessoa tem muitas dívidas e essa pessoa faleceu, quem os herdeiros tem também herdeiros de dívidas ou não? Quando a pessoa falece, a dívida falece junto com ela também. Como é que funciona essa parte, doutor? Pergunta nossa do dia a dia. Essa daí é dia a dia, viu? Porque as dívidas, elas não podem sobrepor o valor da herança. No mesma forma, tenho 1 milhão de dívidas e tenho 900 mil para receber de herança. Não pode sobrepor essas dívidas. Na prática, as pessoas ficam devendo o quê? Cartão de crédito, as pessoas ficam devendo empréstimo consignado ou até mesmo um credor. Esse credor, ele deve se habilitar ao inventário. Fala, olha, o Denis veio a falecer e ele ficou me devendo, eu quero me habilitar e concorrer com os herdeiros a esse inventário. Se esse credor não se habilitou, quando eu recebo este meu bem por herança, pode ser que no futuro, preste bem atenção nisso, esse credor possa se habilitar nessa herança, mesmo que ele não tenha habilitado no momento do testamento ali, ou mesmo da partilha dos bens, tá certo? Então isso daí é muito importante, o credor ele pode se habilitar posteriormente. Nós recebemos os ônus e os bônus. No dia a dia, quando uma pessoa comum que nos assiste, nos acompanha, né? Eu nunca vi um banco se habilitar em nenhum processo de inventário na prática, uma vez que são pessoas pequenas, né, financeiramente falando, a não ser que seja um credor muito grande. Certo. Então, na prática, eu quero, por exemplo, ali, eu quero fazer um testamento. Quais são os passos, então, para você dividir os bens em vida? Como começa esse processo? Sabe que no escritório as pessoas sentam lá e perguntam assim para mim, o meu pai, a minha mãe, ela está gastando os bens deles, então não existe herança de pessoa viva. Isso a gente tem que deixar claro, né? O idoso, a gente falou ontem, né? O idoso não é inválido, ele tem capacidade. Então, primeiramente, a gente tem que entender que não existe herança de pessoa viva. Tem que partir da própria pessoa em fazer esse testamento ou até mesmo quando o familiar já veio a falecer, em abrir esse inventário. Esse inventário ele pode ser extrajudicial ou judicial. Extrajudicial ele é quando não há briga, quando não há menores envolvidos, quando não há deficientes. Então é um inventário feito em cartório. Ele é célere, ele é rápido e ele é mais barato. Quando ele é feito com o juiz, vamos dizer assim, que precisa do judiciário, ele se torna um pouco mais moroso. Então, se não há briga na família, se está tudo organizadinho, não há menores, não há deficientes, herdeiros, o melhor caminho, sem dúvida alguma, é o inventário extrajudicial. E se por acaso a pessoa não fez, não deixou o testamento, e na hora da repartição de bens, um filho não concorda com o irmão, dá briga, como que é feito? Demora mais o processo até que as partes se entendem? Eu costumo dizer, Josi, que quando um filho está brigando por herança, ele está brigando com a lei, ele não está brigando com o irmão. E por que dá briga? Porque o filho diz assim, eu estou cuidando do pai, eu estou cuidando da mãe até ele morrer, e o pai me disse, a mãe me disse que a casa é minha. Só que o pai falou, não tinha testemunha, é um negócio muito vazio, né? Muito vazio. E você começa a trocar o amor pelo bem. Então você cuidava do pai em troca do bem? Você cuidava da mãe em troca do bem? Não era por amor a ele? A lei vem regular essa situação. A lei vem dizer, olha, como é que funciona a herança? Da mesma maneira que foi na primeira pergunta, 50% para os filhos, independente se esse filho cuidou do pai ou se cuidou da mãe, ou se mora na casa. A lei ela é muito clara quanto a isso, 50% para os herdeiros e 50% para o meeiro, tá certo? E é assim que vai funcionar. Mesmo esse filho querendo, quero ficar com um direito que é meu, uma parte maior, ele está brigando mesmo com a lei e não com o irmão, né? Melhor forma, gente, inventário se resolve com conversa. Se resolve no café de casa, se resolve no almoço de família. E a gente tem que conversar sobre isso. As pessoas têm medo de falar sobre morte, né? É muito difícil falar sobre morte, mas é interessante como a gente precisa falar enquanto está tudo bem, para depois não dar problema e facilitar. Queria agradecer ao Denis, muito obrigada por você ter vindo, por essa série que você está fazendo aqui no Entre Família. Josemara, obrigada. E a gente vai continuando por aqui, né? O programa vai para o intervalo
E a gente vai falar no próximo bloco, a gente vai ouvir a sua opinião. O que é uma pessoa interessante? Você se sente uma pessoa interessante? Tem alguma historinha aí para contar, para a gente refletir aqui junto na nossa roda da conversa? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Mês de março, mês da campanha especial do projeto Anjos da Esperança. Você já conhece esse projeto? Sabe quem são os Anjos da Esperança? Rapidinho, só te explicando. A Novo Tempo ela é mantida apenas por doações, ou seja, toda a nossa programação, rádio, TV, web, gravador, escola bíblica, tudo é mantido por doações. E cada doador a gente chama carinhosamente de Anjo da Esperança, porque anjos, né, são mensageiros. E essas pessoas tão queridas são mensageiros da esperança junto com a gente. E nesse mês de março a gente está com um projeto especial, campanha especial, que é o Doe em Dobro, onde nós queremos produzir e enviar mais 50 mil novas revistas. E essa é de uma nova revista, viu? Revista Esperança, Eu Creio. Vai chegar fresquinho aí para quem solicitar e vai chegar gratuitamente porque os Anjos da Esperança nos ajudam a pagar os custos para que chegue de graça do outro lado. Por isso, nós estamos com esse projeto do Doe em Dobro apenas nesse mês de março para que você faça a sua doação e a gente consiga produzir e enviar mais 50 mil revistas para abençoar a mais 50 mil famílias que vão receber. Mas olha só que legal, você também vai receber uma lembrancinha especial por participar com a gente desse projeto, que é esse bottom, ó. Deixa eu mostrar aqui para você esse bottom, que tá incrível, esse bottom aqui que você vai receber para poder colocar aí na sua camisa, para colocar aí no seu lenço, no seu chapéu, enfim, para mostrar que você está participando dessa campanha junto com a gente. Abinal, quero saber mais. Quer saber mais? Então tá chegando aí um VT para você acompanhar sobre esse projeto Anjos da Esperança, especialmente nesse mês de março. A Novo Tempo possui a maior e melhor escola bíblica do mundo. Maior, pois contamos com mais de 2 milhões de alunos cadastrados. E melhor, uma vez que as matrículas de nossa escola bíblica estão sempre abertas. E os nossos materiais são oferecidos gratuitamente. Ao longo dos anos, a Escola Bíblica da Novo Tempo já encaminhou revistas de estudo da Bíblia para pessoas de todos os estados brasileiros e também o Distrito Federal. Eu disse todos, é muita gente, não é mesmo? Algumas cidades se destacam pela quantidade de materiais solicitados. Para a cidade de São Paulo, por exemplo, a Escola Bíblica da Novo Tempo já encaminhou cerca de 202 mil guias de estudo da Bíblia pelos Correios. A cidade do Rio de Janeiro vem logo atrás, com 109 mil exemplares da revista Esperança solicitados. Já em outras capitais, como Salvador, Fortaleza, Manaus, Brasília e Curitiba, a Novo Tempo já encaminhou milhares de guias de estudo da Bíblia, ultrapassando os 300 mil exemplares quando somados. Mas não é apenas para as capitais que enviamos nossas revistas. São José dos Campos é um ótimo exemplo disso. Ao longo de todos esses anos, encaminhamos mais de 27 mil exemplares de nossos materiais para esta cidade do interior paulista. Depois das capitais estaduais, esta é a primeira cidade onde a Novo Tempo mais encaminhou guias de estudo da Bíblia até hoje. Por outro lado, existem populações em centenas de cidades brasileiras que nunca solicitaram nossas revistas e, por consequência, talvez nunca tiveram a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. A Novo Tempo também sonha em levar a mensagem de esperança às cidades pequenas no interior do nosso Brasil. Se você é anjo da esperança, então com certeza sente em seu coração o dever de pregar o Evangelho a cada vez mais pessoas. Por meio da sua doação em dobro, nesse mês de março, você ajuda financeiramente a Novo Tempo disponibilizar em breve uma nova revista de estudo da Bíblia. Segundo o responsável pela Escola Bíblica da Novo Tempo, pastor Felipe Amorim, cada vez que disponibilizamos um novo material, milhares de pessoas solicitam nossos materiais pela primeira vez. Nós percebemos aqui na Novo Tempo, na Escola Bíblica de maneira específica, que todas as vezes que a gente lança um novo guia de estudos da Bíblia, nós alcançamos novas pessoas. Então nós temos muito carinho pelas pessoas que já foram alcançadas pelo Novo Tempo, que já são nossos alunos na Escola Bíblica, mas nós queremos muito que outras pessoas que ainda não conhecem essa mensagem possam ser alcançadas. Então por isso que nós temos estratégia de lançar ali 2, 3, 4 novos guias todo ano. Esse guia que a gente vai lançar agora
pela graça de Deus, com a ajuda dos anjos, chamado Eu Creio. Ele é um guia que dá uma passeada pela Bíblia, assim, né? São alguns temas, a gente não consegue, logicamente, tratar todos os temas bíblicos em um guia de estudo, mas vai tratar ali sobre os temas básicos do cristianismo, né? A criação, salvação, a queda, o pecado, o sacrifício de Jesus. Então, a pessoa que estudar esse guia de estudo da Bíblia vai ter condições de compreender o plano da redenção. E você, através de sua doação em dobro nesse mês de março, vai ajudar a Novo Tempo a realizar esse grande sonho. Mas se você ainda não é Anjo da Esperança ou por algum motivo deixou de contribuir com a missão da Novo Tempo, saiba que você também é nosso convidado a fazer parte dessa corrente do bem, como explica o responsável pelo projeto Anjos da Esperança, Cris Magalhães. O mês de março está virando uma tradição, né? O nosso primeiro mês de doação, e é o doe em dobro, né? As pessoas que já são Anjos da Esperança vão fazer a sua doação em dobro em prol de algo. A pessoa que deixou de ser anjo vai voltar a ser anjo, a pessoa que nunca foi vai dar o primeiro passo de fé. E a nossa meta é para a gente poder desenvolver e enviar um novo guia de estudo da Bíblia, uma nova revista, né? Eu Creio, e é uma revista que tem tudo a ver com a necessidade do mundo, do Brasil de hoje, né? Nós vamos evangelizar o Brasil levando princípios que estão focados na Bíblia, um estudo que veio para sanar uma dor muito especial. Então, a nossa meta, o nosso sonho agora é enviar esse estudo para todo o Brasil. Vamos juntos realizar esse grande sonho? Para se cadastrar em nosso projeto ou fazer uma doação em dobro, ligue para o número 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou, se preferir, encaminhe uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 6630. No mês da doação Anjos da Esperança, doe em dobro para levar a palavra de Deus a milhares. Legal, participe com a gente desse projeto que está incrível, viu? Você quer abençoar a vida de outras pessoas? Tem sido abençoado, abençoada? É o momento de levar, compartilhar essa bênção com outros também, né? Muito bom. E agora chegou aquele momento que a gente quer ouvir você de casa. O que você está pensando sobre o nosso tema? A gente já falou de tantas coisas aqui, mas o tema central do nosso programa hoje é: você se considera uma pessoa interessante? Quais seriam as características desse tipo de pessoa? O que te atrai? Você se considera ou não se considera? Tem aquele que é o chato, né? Que se faz de interessante. Então a gente quer ouvir você de casa, quer conversar aqui. Pode colocar na tela, por favor, a primeira interação da Bahia. Olha lá, a Persiliana de Cordeiros da Bahia. A gente tem interações vindo desse lugar, né? Bastante, da cidade de né? Cordeiros. Um grande abraço. Ser interessante é saber ouvir, conseguir entender e se colocar no lugar do outro. É também assistir o programa NT Entre Família todos os dias. É isso aí. Arrasou! Você é uma pessoa interessante. Verdade. Persiliana, beijo nosso para você e para a família toda, hein? Obrigado. E que definição, né? É ser empático. Verdade. Quem é? Soane Andrade, ela está falando assim: a pessoa se torna interessante para mim se ela tem um bom papo, é educado, gentil, disposto a viver fora da zona de conforto. Olha, viver É a fora coisa da zona de conforto. da novidade, né, também? Sim, tem uma expressão que se usou agora, não sei se ela está em uso agora, que é ser tensional. É diferente de você gerar uma tensão que gera ansiedade. Mas tem gente que ela tem uma tensão a ponto de ela não ficar presa a uma característica engessante. Ela gera tensão. Vou usar o exemplo de Jesus, que é a pessoa mais interessante do universo. Ele é o mesmo que entrou com chicote no templo, é a que pega a criança no colo. Então, ele nunca era previsível. Ele se fazia conhecer, mas falou assim: eu já sei exatamente o que ele vai fazer agora. Não vai. Não é. Ele fala assim: eu quero andar na água hoje. Fala: não, mas hoje eu vou te mandar um barco. Ele tensionava, então ele se mantia assim, sempre assim, e ele sempre surpreendente, porque a lógica dele era superior à lógica do mundo. Eu acho que isso é uma coisa importante das pessoas interessantes. Elas não raciocinam no sentido da intelectualidade interessante, ela não raciocina a partir de ficar regurgitando o raciocínio dos outros. Ela não fica assim, simplesmente, ela tem ideias. E tem uma forma de pensar o mundo, e essa forma de pensar o mundo, eu digo para você, Deus te deu uma forma de pensar o mundo e criticar qualquer coisa. É sempre interessante.
não é? A gente não encaixa a palavra de Deus embaixo dos raciocínios. A gente constrói um raciocínio em cima dela. E aí há sempre uma opinião construtiva, uma atratividade. Porque a definição bíblica de sabedoria é uma coisa interessante. A Bíblia define sabedoria como um traço de comportamento. Ela fala, a sabedoria, Tiago fala, a sabedoria que vem do alto é antes pacífica, pura, plena de misericórdia. Ou seja, há uma forma sábia de se comportar. Isso é muito interessante. É diferente do sábio que devora todo mundo para ele. Não, ele vai servindo a partir de um comportamento atraente. Verdade. Vamos lá, mais uma interação. Chegando por aqui na nossa tela, é a Gorete. Ô, Gorete. Ela falou o seguinte, ó, ser interessante seria uma pessoa que tem Deus na vida, uma pessoa que tenha valores e princípios. Bem isso, né? Entrando nesse ponto aí que o pastor colocou. Eu fico Ter pensando assim, que quando a gente está naquele momento mais próximo de Deus, mais próximo da Bíblia, a gente emana uma coisa que a gente tem vontade de orar, a gente tem vontade de dar como exemplo coisas positivas ou até mesmo negativas que aconteceram na nossa vida e que a gente usufruiu dessa proximidade com Deus. E quando a gente vai ver, fala, nossa, mas eu estava ali do nada, o rapaz resolveu me contar a vida dele, ele chorou, eu abracei ele e orei por ele. Então eu acho que Deus realmente torna a gente mais interessante. E aí dá aquela mexidinha, né? Porque quando a gente fala, estou um pouquinho distante essa semana, né? Só estou vivendo os problemas e estou reclamando o tempo todo, ou, né? Aí Deus fala, e daí? E daí? Eu até lembrei de Moisés agora, né? Quando ele saiu da presença de Deus, o rosto dele, né, brilhava. E é bem nisso, né? Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente busca mais e mais a presença de Deus, as pessoas vão notar algo diferente na gente. Contagia. Né? Contagia, eles vão ver que é uma pessoa interessante, que tem algo bom para oferecer para ela, né? Não tem como você sair da presença de Deus e não emanar aquilo que o teu ser está cheio para outras pessoas também, né, pastor? E se tiver faltando alguma coisa, se tiver faltando alguma coisa, ele vai te dar para que você se torne interessante onde você estiver, né? É verdade. Nossa, isso é top demais, né? É que falta tudo. Então, se existe alguma coisa de fato em você que seja realmente interessante, no sentido daquilo que Deus acha interessante, é porque aquela coisa não é sua. Isso nos dá um enorme descanso. Não tem nada de interessante em mim. Mas se existe alguma coisa de interessante em nós, é porque isso já é algo de Deus. Porque todo ser humano, ele tem fome de Deus. Ele pode chamar essa fome de muitas coisas. E essa fome de Deus é saciada nos aspectos de Deus que encontramos nas pessoas. É bom a gente pensar, a gente, depois que Jesus não foi mais encontrado por nós pessoalmente, quando saímos do Éden, a gente sente saudade dele em tudo. Então, eu sinto saudade de tal fulano. Aquela saudade é, em última instância, uma saudade de Jesus que o fulano apresentava. É por isso que quando a gente for para o céu, e muita gente vai ficar, nós não vamos sentir falta de nada e nem de ninguém. Porque nós nos completamos naquele que é tudo em todos. Não tenha dúvida. Fala assim, eu gosto muito dessa pessoa. Se você gosta de Jesus e gosta muito de alguém, é porque você encontrou aspectos de Jesus nesse alguém. Se esse alguém perder as características de Jesus e você continua amando Jesus, ela se torna repugnante para você. Isso é real, é o reflexo de Jesus, né? Você fala assim, que legal, se tem alguma coisa ali, é Jesus ainda. E o pecado não consegue desmanchar o todo de Jesus na gente. Aquela semana eu estava longe de Jesus, mas você se fez interessante para alguém. É Deus falando assim, o pecado não consegue desmanchar meus planos. Você continua sendo meu representante. Isso é lindo, né? Vamos lá, então. Dorcas Teixeira, ela está falando aqui. Para mim, o que torna uma pessoa interessante é saber ouvir, interpretar bem o que ouve, falar pouco, mas com muita sabedoria. Difícil, né? Porque a pessoa vem falar com você, você já está dando a fórmula para ela, né? Mas você tem que saber ouvir, você tem que aprender a interpretar, né? Ouvir, falar pouco, mas com muita sabedoria. Aí estou pensando que eu sou essa pessoa. Não, Dorcas. Porque a gente, como ser humano, a gente é falho e a gente nem sempre sabe como que a gente vai fazer isso. Eu trabalho com muitas pessoas e saber ouvir, eu gosto muito de falar. E eu venho de uma família que a gente tem um sangue que ferve e a gente quer dar nossa opinião e nós somos os donos da verdade. Mas eu entendi que, assim, para
estar próximo da minha equipe, eu tenho que entender o que aquela pessoa está querendo dizer. Às vezes eu chego assim e falo assim, tá, você quer que eu haja ou você só quer desabafar? Não, só quero desabafar. Ok, estou aqui para você desabafar. E aí você vai tentando ajudar no caminho de acordo com aquela experiência que você tem. E aí, esses dias eu estava falando com a Denise, que trabalha aqui comigo, né? Eu falei, Denise, eu virei aquela tiazinha que sempre tem uma história. Tô com medo, tô ficando velha. Eu falei assim, olha, porque no passado foi assim. E aí você vai contando história e vai tentando falar, né? Conheço alguém assim também. Você Começa também? a trazer histórias, né? Eu Mas começa com ar. ouvir com energia é, para mim, uma atitude de amor. A gente está falando aqui de interessante, eu vou dar um exemplo, o Lucas. Já conversa com o Lucas. Ele ouve você com energia, você percebe? Ele olha no teu olha o teu olho e ele coloca concentração e energia. Aí não importa, aí você tem a impressão, e ele dá essa impressão, que você está falando a coisa mais importante do mundo. E isso é muito bom, né? Você não está tentando resolver meu problema, mas se o meu problema é falar, esse problema já está resolvido. Eu gosto de conversar muito com o André Leite, ele foi meu coordenador durante um bom tempo da Novo Tempo. Recentemente ele passou por aqui, ele olhou para mim, ele sentou assim, tipo, a gente apresentou um programa, ele falou assim, mas você tá bem? Mas o jeito que ele falou não foi assim, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não, tá daquele jeito, né? Tô trabalhando muito, é transição, tá difícil isso, passou aí por isso. Não, ele falou assim, mas e você? Como é que você tá conseguindo lidar? Eu sei que você é mãe, né? Como é que você tá dando conta de tudo isso? Porque eu fico imaginando como que seria para mim se fosse pai num momento como esse. Aí você fala assim, cara, mas esse, né? Parece que ele olha a tua alma. É mais do que, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, tá tudo bem? Tá. Né? E como eu não sou, assim, eu sou transparente, se eu não estiver bem mesmo, as pessoas sabem, né? Que são mais próximas. Eu até, antes de a gente puxar a última interação, eu estava lembrando de uma frase que eu vi dentro da história. O tiozinho da história. Como é bom não ter morrido jovem, né, Vinão? A gente vai juntando histórias. Vai, é bom né? não morrer cedo, né? É bom, puxa Estamos vida. assistindo velha também. Não, você comentou de um ponto ali, né? Que às vezes a gente não está bem e a gente precisa, o pastor falou e Deus fala, e daí? Você tem que continuar fazendo a sua parte, né? Eu lembrei de uma frase que eu recebi uma vez, eu já orei precisando de oração, eu já aconselhei precisando de um conselho, eu já abracei precisando de um abraço. Abençoar alguém gera cura em mim também. Então é isso, né? Sensacional. Que legal, demais, demais. Tem mais aqui na tela do Edson Alves. Boa tarde, uma pessoa interessante. Minha esposa. Você é um homem. Ganhou os Pronto, pontinhos, ganhou. hein? Ganhou os Isso aí, pontinhos muitos pontos. hoje. Isso aí. Uma pessoa interessante, minha esposa. Amamos esse programa. Ganhou ponto com todo mundo Com agora. todo mundo, né? Abinal, falando de frases, me disseram uma e eu vou compartilhar. Que diz assim, amigo de verdade, e aí eu vou dar uma repaginada na frase chamando pessoas interessantes de verdade, é aquelas que encontram com você e falam, oi, tudo bem? E ficam esperando sua resposta. Esperar a resposta e fazer do oi, tudo bem uma pergunta de verdade e não uma saudação. Tudo bem não é uma saudação, tudo bem é uma pergunta. Pessoas que se tornam interessantes para as outras não é porque elas conseguem fazer, mas é pelas cores e texturas que elas produzem nos outros. Pessoas radicalmente interessantes são aquelas que não vivem seus próprios sonhos sem que outras pessoas estejam juntos. Então, se o seu sonho é o sonho de alguém também, a sua celebração e a sua alegria também é de alguém. E neste momento são pessoas que todos torcem por você, porque quando você sonha e os seus sonhos cabem 20, 30, 40, 50 pessoas, são 50 pessoas que amam e que vão ficar felizes com suas conquistas. Pessoas interessantes, elas não ficam só o tempo todo dizendo eu te amo. Elas passam o dia inteiro sem falar isso e todo mundo sabe, porque elas amam de verdade. Mas se a gente for pensar e colocar aqui nesses minutos que nos faltam dizer as 7 características das pessoas interessantes, quer anotar? Anota aí. As 7 características das pessoas radicalmente interessantes. Elas são amorosas. Mas lembre-se, o amor se manifesta na expressão. Não existe amor que não seja percebido. As pessoas realmente interessantes, elas são alegres. Sim, sim.
Sabe aquela pessoa que toda vez que você se aproxima, ela não tem nada de bom para falar, é sempre um murmúrio, sempre ruim, e se você contar o seu problema, ela vai contar um outro maior para dizer que a vida dela é de fato alguma coisa interessante, e ela é interessante por causa das dores. Não, essas pessoas com o tempo acabam se isolando, mas um coração alegre é aquelas que conseguem perceber a ação de Deus ainda no mundo, mesmo no mundo de desgraça. Elas são contentes, elas não são bobas, mas elas conseguem ser alegres. As pessoas de fato interessantes, elas são pacíficas. Sim, ela chega e o conflito se ameniza. Ela sempre tem uma palavra de consolo, uma palavra de que ameniza o conflito. Elas chegam e a paz também chega. As pessoas interessantes, elas são amorosas, alegres, elas são pacíficas, elas são bondosas. Quer definir bondade? Bondade é o amor em exercício. Bondade é o amor percebido nas mãos, nos pés. Pessoas bondosas é o amor em gestos. Amor, alegria, paz, bondade, elas são fiéis. Sim. Pessoas interessantes, elas são fiéis naquilo que elas acreditam, elas são fiéis a Deus, elas são fiéis a valores e elas não traem as pessoas que confiam nesse interesse. Elas não apenas são fiéis, mas elas são mansos. Os mansos são aqueles que são capazes de aprender, que veem interesse nos outros e se adaptam, sem ceder seus valores, à vida dos outros, para que a vida dos outros seja mais fácil. Elas são familiarizadas com o doméstico, elas são domáveis. As pessoas interessantes, elas têm domínio próprio. Ela sentiu vontade de falar alguma coisa desagradável, mas não falou, porque ela não quer dois corações machucados. Elas têm domínio próprio quando elas têm impulso por uma justiça e sabem como que essa justiça deve ser feita. Elas são dominadas por Jesus e dominam-se a si mesmas. Isso é uma definição de fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se o Espírito de Deus habita em você, você é uma pessoa interessante. E aí se define aquilo que Deus chamou da definição de interesse do cristão. Vós sois a luz do mundo. A luz é sempre interessante. Que Deus te abençoe sempre, para você se tornar sempre pessoas interessantes. E a gente se despede aqui, esperando você, que amanhã tem um tema interessantíssimo, né, Patrícia? Festa de aniversário. Vamos falar sobre isso amanhã? Até amanhã, se Deus quiser. É aí, vida e saúde. Tchau.